Amada igreja, boa noite. Nós vamos dar continuidade aos cultos de quarta-feira, falando hoje sobre a epístola de Judas. E assim nós terminaremos as epístolas do Novo Testamento. Nós começamos a estudar já tem quase um ano. A epístola de Judas tem 25 versículos, é uma epístola relativamente curta. Nós vamos fazer a leitura agora dos 25 versículos dessa epístola e vamos meditar sobre ela. O texto bíblico diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, agora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que
que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e nós queremos compreendê-la para nossa edificação, para nossa obediência em santidade, para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome. Pedimos a sabedoria do Teu Santo Espírito para meditarmos na Tua palavra nesta noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, este texto é um texto produzido pelo discípulo póstumo de Jesus, né? Judas se converteu, ele é irmão de Jesus Cristo, ele se converteu depois da ressurreição de Jesus. Aliás, os irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José, não é como Jesus era filho apenas de Maria e do Espírito Santo, então eles eram meio irmãos de Jesus, mas os irmãos de Jesus citados na Bíblia se converteram após a sua ressurreição. Judas foi um desses, ele se identifica como irmão de Tiago. Tiago é uma figura predominante na igreja de Jerusalém e ele é também um dos irmãos de Jesus que escreveu a carta de Tiago, né? A carta que nós já estudamos também nos cultos de quartas-feiras, nós já estudamos a carta de Tiago. E esse irmão de Tiago, então, é Judas. Tiago é líder da igreja de Jerusalém e irmão do Senhor, conforme Atos 15 nos mostra. E ele é alistado como meio-irmão de Jesus em Mateus 13:35 e em Marcos 6:3. O propósito desta carta é interessante. Ele começa dizendo que tinha um desejo de escrever um tratado sobre a salvação comum, a salvação de todos os crentes em Jesus Cristo. Ele tinha o desejo de escrever sobre isso, esse tratado sobre salvação. Ele ia escrever quando certamente as notícias a respeito das heresias que estavam entrando na igreja apareceram e ele teve que mudar o seu propósito. E ele mudou o seu propósito para escrever então sobre esse grupo de pessoas, esses falsos mestres, falsos profetas que estavam introduzindo o gnosticismo na igreja. O que é o gnosticismo? Uma doutrina que trazia os seguintes ensinos. Primeiro, o conhecimento das coisas, o conhecimento de coisas espirituais e coisas materiais, o conhecimento em qualquer sentido é superior à virtude. Ou seja, uma pessoa não precisa ser virtuosa, não precisa ser uma boa pessoa, não precisa guardar princípios, não precisa obedecer a leis. Ela, apenas tendo conhecimento, ela já é superior a quem tem virtude. É um erro grave, porque a virtude é uma prática de santidade e ela é superior ao conhecimento. Segundo, o que eles diziam era sentido que a Bíblia tinha um sentido, os escritos tinham um sentido que não era literal. As escrituras não tinham um sentido literal. Então a gente, para entender as escrituras, precisava alegorizar, ou seja, fazer uma alegoria espiritual ou tirar lições espirituais para a vida a partir do escrito, a partir daquilo que as escrituras diziam.
Então, somente as pessoas que tinham proveito espiritual, que tinham, aprendiam o sentido espiritual das Escrituras, que eram capazes de saber mais, de conhecer melhor e de ter mais sabedoria. Então, esse grupo era uma minoria seleta. A maioria dos homens nunca chegaria a conhecer as Escrituras do ponto de vista alegórico. Terceiro, a presença do mal no mundo impede que Deus seja o seu único Criador. Então eles diziam que Deus não é o único Criador, que tem outros Criadores, porque a matéria não pode ter sido criada por Deus, porque a matéria é má, é pecaminosa na sua essência. Então, se ela é pecaminosa na sua essência, ela não pode ter sido criada por Deus, que só criaria coisas boas. Eles contrariavam as Escrituras, que demonstravam que Deus é o Criador de todas as coisas e que não há outro Criador. Terceiro, eles diziam que, quarto, melhor dizendo, eles diziam que a encarnação é um fenômeno inaceitável, ou seja, Deus não se encarnou em Cristo, Deus não se encarnou em Jesus de Nazaré, porque é um fenômeno inaceitável, inacreditável, porque a divindade, o Verbo que se fez carne, não poderia jamais se unir a algo material como o corpo humano. O corpo humano é mau porque é matéria, então o Verbo jamais poderia ter se encarnado num corpo mau. E eles criam nisso e achavam que isso era correto. Mas a Bíblia diz que Deus, em Cristo Jesus, se tornou carne, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quinto, eles diziam que não há ressurreição da carne. A carne foi feita para ser destruída, porque ela é má. O final da carne, do corpo, é ser destruído. Mas a Bíblia ensina o contrário, que esse corpo está sendo preparado para a ressurreição. Portanto, João pregou contra isto na sua carta, que nós já estudamos, e Judas também está falando sobre esta situação. João pregou e Judas também prega contra essa situação. A carta então foi escrita com o propósito de lutar contra esta heresia gnóstica, demonstrando que a virtude é superior ao conhecimento, demonstrando que há um sentido literal, gramático, histórico nas Escrituras e que ele deve ser o sentido original. O sentido espiritual ou alegórico deve ficar para a última situação, se não houver possibilidade de interpretar literalmente. Terceiro, eles diziam que a presença do mal no mundo impede que Deus seja o único Criador, mas a Bíblia diz que Deus é o único Criador. E eles negavam a encarnação do Verbo, mas a Bíblia ensina que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e que não havia ressurreição do corpo. Então, esses ensinos foram contrapostos pelos autores do Novo Testamento, especialmente os apóstolos que lidaram com isso, não é mais diretamente, que foi o apóstolo João e o apóstolo Paulo. Então, a carta foi escrita com o propósito de lutar contra essa heresia, né? Essa heresia que estava infiltrada na igreja. Portanto, o apóstolo João e o apóstolo Paulo já tinham escrito sobre isso, mas Judas determinou-se a escrever também sobre isso. Já que o corpo, já que havia essa ideia de que o corpo é matéria, é material e a matéria deve ser destruída, então não há ressurreição. Judas, preocupado com esta ideia, demonstrou na sua carta que essas pessoas que trazem esse tipo de ensino são perigosíssimas e elas devem ser rejeitadas. Judas se colocou então contra os falsos mestres, contra os seus falsos ensinos, e demonstrou como eles são imorais, como eles são cobiçosos, orgulhosos, facciosos. Demonstrou que o caráter deles é um caráter condenável, e ele condena então esses hereges enfaticamente e exorta os crentes a batalharem pela fé que eles diligentemente
defendem e que resultou da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Judas demonstra que é verdadeiramente preocupado com essa situação. Mas quem é Judas? Judas é escravo do Senhor Jesus Cristo. É interessante que aparece aqui Judas, servo de Jesus Cristo. A palavra servo, na verdade, é a palavra que não é traduzida em português para escravo, que é uma pessoa que não tem vontade própria. Ela se entrega ao seu senhor. O senhor do escravo é dono dele em todos os sentidos, inclusive com direito de vida ou de morte, no tempo em que havia escravidão. Então, Judas é escravo do Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é Senhor absoluto da vida de Judas. Judas está fazendo aquilo que o Senhor manda, quer fazer aquilo que o Senhor fala, que o Senhor orienta, que o Senhor diz, porque ele é escravo do Senhor Jesus. E ele se coloca também como irmão de Tiago, uma apresentação que é importante. Ele está dizendo assim: sou irmão do próprio Senhor Jesus, porque sou irmão de Tiago, que é também irmão do Senhor Jesus. Estou escrevendo a todos os que ouviram e atenderam o chamado do Evangelho. Para quem que ele está escrevendo? Para todos os crentes, aqueles que ouviram o chamado do Evangelho. Nós que também ouvimos o chamado do Evangelho e cremos no Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, também estamos recebendo esta carta hoje, quase 2000 anos depois que ela foi escrita. Ela vem também para nós, para nos alertar contra os falsos mestres que entram na igreja, que entram no meio evangélico e que destroem a fé cristã, que aplicam sobre a fé cristã vários estratagemas, vários tipos de pensamentos impuros e que deturpam a fé cristã. Judas, então, é escravo do Senhor Jesus Cristo, promovendo a verdade, pregando a verdade. Judas está escrevendo a todos os que ouviram e atenderam o chamado de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os amados de Deus, preservados para serem definitivamente de Jesus. Ou seja, Judas está escrevendo certo de que há um grupo de pessoas chamadas pelo Evangelho, que foram atingidas pela graça e pela paz do Senhor Jesus Cristo e que, por misericórdia de Deus, foram transformados em filhos de Deus. Esse é o ensino inicial de Judas nesta carta. E ele então fala sobre misericórdia, paz e amor. Tudo isso vos seja multiplicado. Ele quer que os crentes em Cristo experimentem a paz, o amor e a misericórdia de Deus. Ele quer que estas manifestações do caráter de Deus sejam constantes e presentes na vida de todos os crentes. E quando isso acontece, misericórdia, paz e amor na vida dos crentes, eles estão guardados na verdade, eles estão separados do mundo, eles estão firmes na verdade e podem glorificar a Deus com suas vidas. Deste modo, então, é que o apóstolo Judas, melhor dizendo, o servo do Senhor Judas, porque ele não foi apóstolo, ele se apresenta nesta carta. Ele ainda diz que queria escrever sobre a nossa salvação comum, uma circunstância interessante, porque ele ia fazer um tratado doutrinário sobre a salvação. Seria interessante ver o que Judas pensava sobre essa eterna salvação que nos foi concedida em Jesus. Mas ele teve por obrigação e por urgência mudar o assunto. Ele queria escrever sobre salvação, mas as circunstâncias negativas na igreja o levaram a trazer uma exortação aos crentes. E essa exortação aos crentes é que eles batalhem diligentemente pelo Evangelho. Ou seja, os crentes precisam lutar pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, precisam entender que cabe a eles defender o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um corpo doutrinário, um conjunto de verdades que foi entregue definitivamente e do qual nada se deve subtrair e ao qual nada se deve acrescentar. Então o Evangelho é suficiente
Todo o Evangelho já foi anunciado e não há mais necessidade de prorrogação, de aumento, de qualquer tipo de atuação que subtraia alguma coisa do Evangelho ou que acrescente alguma coisa do Evangelho. Então esse desejo de Judas é que nós, os crentes, batalhemos diligentemente. O que significa isso? Batalhar diligentemente significa lutar com toda a força que nós temos, lutar com toda a disposição, lutar com toda a coragem, lutar com sintonia com Jesus Cristo, lutar crendo no general que é Jesus, pela verdade do Evangelho. Vermos uma coisa errada e biblicamente nos colocarmos contra essa coisa errada. É isso que ele está fazendo. Ele está vendo coisas erradas e está se postando contra, escrevendo aos crentes contra, para que os crentes possam entender e possam romper com qualquer tipo de ligação com essas coisas erradas que estavam sendo divulgadas pelos falsos mestres, pelos gnósticos. Então ele está dizendo: batalhem diligentemente pelo Evangelho, lutem pelo Evangelho. Se perceberem coisas erradas à luz da palavra de Deus, falem contra, estimulem os outros a se colocarem contra, levem a igreja a tomar conhecimento das coisas erradas e se posicionar contra. Se for necessário, excluir, expulsar da igreja aqueles que estão ensinando essas coisas erradas. Batalhem diligentemente pelo corpo doutrinário, por esse grupo de doutrinas que já foi formado e que não precisa ser acrescentado, nem ao qual se pretende subtrair qualquer coisa, nem aumentando nem diminuindo o seu conteúdo. É necessário, portanto, que vocês saibam que indivíduos dissimulados, descrentes, ímpios, é que atuam desta maneira. Eles transtornam o Evangelho, transformando a libertinagem em libertinagem a graça de Deus, negando o nosso único e soberano Salvador e Senhor Jesus Cristo. Portanto, Judas está levantando a bandeira do Evangelho e pedindo para que nós participemos disso de uma maneira sábia, de uma maneira diligente, de uma maneira industriosa, quer dizer, uma maneira de luta permanente, não de vez em quando, mais ou menos, mas de maneira intensa, de maneira completa. Nós vamos interromper por aqui este estudo. Na semana que vem nós estaremos terminando o estudo que iniciamos hoje. Deus abençoe a todos e que o Evangelho possa produzir essa conduta irreprovável na nossa vida. Deus abençoe, graça e paz.